na quarta-feira eu comecei a coletiva fazendo uma pergunta de uma forma e vou começar hoje de novo. Você fugindo um pouquinho da sua característica, daquilo que a gente já conhece do seu trabalho. Hoje você começou o jogo com o Lucas de Sá, que saiu do Avaí, foi emprestado, fez seu último jogo em abril do ano passado com o Internacional e hoje ele apareceu no time que você foi uma aposta sua para o jogo. A gente até imaginava que o Luanzinho, até pelo que fez na quarta-feira, seria o substituto do André Moritz. E você optou pelo Lucas de Sá. Você precisa falar sobre isso e a partir daí já fazer uma análise do que foi esse jogo. Boa noite a todos, né? Com relação ao Lucas de Sá, o Luanzinho, quando a gente colocou ele nessa função, contra o Joinville, se não me engano, que ele tinha essa função ali como, pode estar me falando na memória, mas a gente colocou o jogo nessa função como segundo volante. Eu achei que não foi muito bem agora do Luanzinho como ele entrou hoje, aberto pelo lado esquerdo. Eu sei que alguns de vocês, né, comentaristas, e talvez até vocês, acham que o Luanzinho é um camisa 10, tem que jogar por dentro. Só que os melhores jogos que ele fez, pelo menos sob o meu comando, foi o jogo da Ponte Preta lá, foi o jogo contra o Ceilândia, até esse jogo de hoje. Eu sempre acho que os melhores jogos dele, na minha opinião, foram os jogos que ele jogou aberto pela esquerda, né? Onde ele tem o drible, ele termina a jogada, é onde eu gosto de vê-lo jogar. Então a gente está treinando, a gente está buscando achar um volante que consiga marcar e jogar, né? Que consiga fazer o que o Pedro Castro fazia no passado, né? Apesar de ser muito criticado, o que o Simeone fazia no passado, né? A gente perdeu esses dois jogadores que faziam isso, que marcavam e chegavam, e finalizavam a jogada e terminavam a jogada sem que a gente perdesse essa consistência defensiva. E é isso que a gente está buscando. Então, em cima dos bons treinamentos que o Lucas de Sá vem fazendo, né, que a gente chama de Chapecó, vem fazendo, a gente tentou com ele. Eu acho que a hora da gente fazer as experiências é agora no estadual, né? A gente tem que procurar observar todos os jogadores do estadual, que é onde nos cabe fazer isso, né? Porque não adianta a gente levando algumas indefinições para o resto da temporada, chegar na Série B, a gente está cheio de dúvidas na cabeça. A gente tem que começar a ter certezas, né? Se estamos indo no caminho certo, se não estamos, temos que mudar em termos de aproveitamento de jogador da OB. Não estou aqui respondendo o Lucas de Sá por nada. Acho que ele entrou, fez o melhor que ele podia, como você falou, muito tempo sem jogar. A gente achou que ele podia nos ajudar ali, procurou fazer seu papel, né? E a gente optou por mudar a equipe no intervalo, né? Como você viu, a gente mudou, tirou ele e o Marquinhos, mudou uma equipe mais competitiva, mais aguerrida para o segundo tempo, e eu acho que deu resultado. No segundo tempo a gente ficou, acho que o Tubarão foi finalizar a bola nos 27 do segundo tempo só, quer dizer, foram 20 e tantos, 25 minutos, sei lá, que domínio total do Avaí. Só que isso aí nos cobrou um desgaste no final do jogo, né? No final do jogo, os 3 que entraram já estavam desgastados, você imagina os 7 que já tinham iniciado o jogo. Então no final a equipe baixou um pouquinho a parte física e não conseguimos manter durante os 49 minutos aquele ritmo que a gente iniciou no segundo tempo. Se tivéssemos conseguido manter o ritmo, ou se tivéssemos tido felicidade nas várias chances que a gente criou durante esses 25, 27 minutos, a gente teria saído com a vitória. Claudinei, na saída de campo no segundo tempo, o Marquinhos até citou que faz um tempo que o Avaí não faz um bom jogo, que talvez só aquela partida com o Figueirense, o clássico na ressacada, que o Avaí apresentou um bom futebol. E a torcida hoje saiu mais uma vez reclamando da atuação e do resultado que esperava uma vitória como vocês também. O que dá para fazer de diferente para o Avaí tentar melhorar um pouco esse futebol, principalmente na ressacada, né, Claudinei, que já desperdiçou 7 pontos nesse início de campeonato? Eu acho que a gente tem que, como você falou, né? Vocês têm dado o Figueirense como favorito ao título, como a melhor equipe do campeonato até então. E o dia que a gente jogou contra o Figueirense, a gente fez um grande jogo e, na minha opinião, fomos melhores que o Figueirense. Então a gente tem que ver assim, em quem que está influenciando o comportamento dos atletas, né? Uma coisa que eu sempre falo para vocês, sempre falei. A gente não pode escolher adversário, a gente não pode escolher que jogo que a gente vai correr, porque a bola não aceita desaforo, né? A bola pune. Então, e foi tema da nossa preleção antes do jogo. A gente tinha que entrar desde o primeiro minuto mostrando para o Tubarão que a gente queria ganhar o jogo. Eu acho que está na hora do Avaí se assumir como equipe grande dentro da competição. Não adianta a gente ser grande contra o Figueirense, contra o Joinville, contra o Santos, como a gente foi ano passado, contra Palmeiras, Atlético Paranaense, enfim, Grêmio, Botafogo, várias equipes que a gente jogou e jogou bem. A gente tem que se assumir como equipe grande dentro da nossa competição. Então chamar um pouquinho mais a responsabilidade de todos nós, né, jogadores também, aparecer mais para jogar, ter personalidade para jogar. Isso que tá faltando um pouquinho. A gente está vamos ver como é que vai ficar o jogo para a gente ver o que a gente faz. Não, a gente tem que entrar já tomando a rédea da partida como a gente fez no segundo tempo. Acho que a atitude, independente dos jogadores que entrarem em campo ou não, a atitude tem que ser a que teve no início do segundo tempo. Vai ter que iniciar o jogo tomando conta do jogo, né, se assumindo como equipe grande. A gente fez isso contra o Figueirense, que é o grande rival do Avaí. Infelizmente, quando pegamos aqui Concórdia e Tubarão, que eram equipes que estavam, né, como nos enfrentaram, estavam com pontuação muito baixa,
a gente não conseguiu fazer o mesmo. Hoje o primeiro tempo nosso foi, na minha opinião, abaixo da crítica, foi muito ruim. Isso aí foi falado para os jogadores, eu cobrei eles no intervalo, falei com eles no intervalo, né? E o segundo tempo acho que a gente fez por merecer até a virada, né? Apesar de a gente reconhecer que o Tubarão fez um bom primeiro tempo e saiu vencendo o primeiro tempo com um gol impedido na minha concepção, né? Então teve interferência da arbitragem porque validou um gol impedido. Ah, mas o Tubarão foi melhor, tudo bem, mas o nosso goleiro defendeu, as bolas também foi melhor no segundo tempo e a falta do João Paulo defendeu, o chute do João Paulo passou raspando. Então, o fato de você ser melhor não quer dizer que você tem que fazer um gol ilegal ou ganhar com um gol ilegal. Então a gente, vamos parar um pouquinho de arbitragem, que depois a gente é taxado de ser chato de falar de arbitragem, mas é porque assim, quem bate não lembra, quem apanha não esquece, né? A gente foi prejudicado no Catarinense no ano passado, no Brasileiro do ano passado, e está começando no Catarinense esse ano de novo. Então a gente fica com esse sentimento de estar sendo prejudicado, mas isso aí não invalida nosso mau primeiro tempo, não quer dizer que o Tubarão não merecesse vencer o primeiro tempo, pelo que apresentou, pelo futebol apresentado, mas poderia ter vencido com um gol legal, não precisava ter saído vencedor no primeiro tempo com um gol legal. Claudinei, como é que tu sentiu na saída de campo que tinha alguns torcedores falando da tua saída? Não, acho que por até os colegas falaram ali, foi a primeira vez assim, que tem uma manifestação assim, dentro do estádio. Eu estou tranquilo, assim, em mais de 1 ano e 5 meses de trabalho, né, também para 1 ano e meio de trabalho aqui no Avaí, em algum momento você vai passar por isso, né, e aí você tem que escolher como você passa por isso. Você passa por isso abaixando a cabeça e achando que o torcedor está certo, que você não está contribuindo, ou você passa por isso com uma atitude positiva, e é o que eu costumo fazer, né. Eu acho que eu já externei isso no último jogo. A gente está fazendo um trabalho dentro da realidade do clube, o Avaí baixou sua folha de salarial, né, o Avaí do ano passado, a temporada inteira, vamos dizer, veja quantos jogadores o Avaí deixou de contar, né, de não conseguir manter ou de perder. Perdemos Leandro Silva, Wellington Simeão, Pedro Castro, Capa, né, que a gente liberou para uma questão financeira até para o clube, para trazer uma receita do empréstimo dele e desonerar um pouco a folha com a saída do Capa. Então a gente está jogando hoje mais uma vez, colocando para resolver o jogo Luanzinho com 17 anos, Lourenço com 19 anos, acho que 20 anos, o Lourenço já completou, né? Então o Brian estreou, né, colocamos o Brian pela primeira vez. Então a gente está com o elenco mais enxuto em relação ao ano passado, né? Não quer dizer que os jogadores não tenham qualidade, mas são jogadores jovens, né? E isso é tudo fruto da gente ter começado. A gente começou a planejar o Avaí para esse ano, né? A gente tem ouvido me falar do planejamento, criticando o planejamento. O Avaí começou a se planejar para 2018 às 19 horas do dia 3 de dezembro de 2017, que foi quando a gente sabia o que a gente ia disputar. Até então a gente não sabia se era Série A ou Série B, né? Diferente do nosso clube co-irmão aqui da capital, que em outubro, setembro já sabia que não ia subir para a Série A, e daqui a pouco em outubro já sabia que ia disputar a B. Então você pode se programando, né? Você vai mantendo, já vai pensando na Série B, né? Então o Avaí teve esse problema. E aí terminou o campeonato, estava em definição da minha permanência ou não, já se foram mais 10 dias, né? E nesse ato aí correu a saída do Leandro Silva e do Simeão. Aí quando eu conversei com o presidente já tinham saído e a gente começou a participar efetivamente do planejamento. Então realmente houve esse problema pela nossa capacidade de ter chegado na última rodada do Brasileiro com chances de nos manter na Série A. Então acho que a cobrança do torcedor é normal, o torcedor tem que achar um alvo, né? E é mais fácil às vezes botar um alvo nas costas do treinador e atirar para cima do treinador. E acho que eu estou fazendo um trabalho muito bom, né? Dentro da perspectiva do clube pensa para a temporada, que a gente fazer os ajustes, vamos ter que trazer 3, 4 jogadores para a Série B, mas vamos olhar no estadual, vamos postar na base, vejam quantos jogadores da base a gente já lançou, né? E vejam quantos jogos que a gente fez a substituição e o time melhorou, né? Isso aí ninguém fala, né? Por exemplo, o jogo do Joinville, o Zé Martinucci, ele foi lá e fez o gol da vitória, né? O jogo do Figueirense, fizemos Lourenço, Getúlio, passe do Lourenço, pênalti em cima do Getúlio, empatamos o jogo. Jogo de Ceilândia, fizemos o Luanzinho, 2 gols do Luanzinho, assistência do Getúlio que entrou também. Hoje fizemos as substituições, o time melhorou. Isso aí, você tem algum mérito nisso, né? Por mais que a equipe não tenha começado bem o jogo, ou você tenha tido alguma escolha errada, você tem que ter um mérito também. A gente aceita a crítica do que a gente fez de errado, só que a gente não tem visto o mérito que a gente fez de correto, né? Por parte do torcedor, que o torcedor é muito pautado em cima do que ele ouve os comentários da rádio. Geralmente a forma que fala a opinião são os comentaristas. Então, não tenho nenhum medo de críticas, eu respeito as opiniões de todos os profissionais de imprensa, só que a gente só tem visto só a crítica o que é ruim, o elogio o que está sendo bom, tem sido pouco. A gente reconhece que a produção da equipe é muito baixa, pelo que a gente esperava para a temporada, mas também temos que observar o cenário todo nacional, quem é que está jogando um belo futebol, né? Vamos pontuar aí quais as equipes estão jogando um grande futebol no Brasil hoje, todos os estaduais,
Palmeiras, talvez o Flamengo, acabou. Acabou, o Inter não está jogando um grande futebol, o São Paulo não está jogando, o Santos não está jogando, o Corinthians perdeu sábado para o Santo André. Então, isso, e aí você compara orçamento, compara a realidade de cada um. Então a gente tem que ter paciência, as equipes todas estão tendo dificuldade com a pré-temporada enxuta que foi. Nós jogamos o primeiro jogo, acho que foi dia 17, né? Sim. Não temos um mês, ainda já temos 7 jogos estadual, mais um da Copa do Brasil, 8 jogos. Então é jogo, como é que você melhora a tua equipe? Aí você tem que, pô, a gente está vendo o Lucas de Sá treinando, pô, tá treinando bem, vamos botar para jogar. Não tem uma semana para você testar o Lucas de Sá, vamos fazer um coletivo, contra a base, vamos botar o Lucas de Sá, ver como é que ele tá, você tem que pegar e pôr. Ou senão vai passar a chance dele jogar e não vai jogar nunca. Então é isso que é a dificuldade que nós como treinadores temos. Não queremos que o professor entenda, que seja paciente ou não, a gente só tem que externar o que é a realidade. A realidade hoje do futebol brasileiro é essa. Palmeiras, Flamengo jogando um futebol um pouquinho acima dos outros, né, pela qualidade dos seus elencos. O restante das equipes a gente não tem visto essa dominância toda em nenhum estadual. Ô Claudinei, no lance do gol do Tubarão, o Rômulo vinha com a bola e poderia ter feito o passe para o Cametá que estava pedindo ali. Ele não fez o passe, foi desarmado, veio o contragolpe e na sequência o Martins acabou desistindo da jogada. E aí veio o lance que originou o gol. Você acha que isso acontece pelo quê? Muito questão psicológica, aquela questão do que você acabou de citar, o pouco tempo de trabalho de um jogo para o outro. Por que isso acontece? Ali a questão do Romulo foi tomar a decisão, né? Ou ele não viu o Cametá, ou ele achou que ele poderia às vezes ameaçar que ia tocar no Cametá e ele tomou a decisão errada, perdeu a bola. Mas isso aí não quer dizer que os outros atletas, né? Ficamos com o Cametá fora da jogada, né? Então passou o Cametá da bola, o Romulo perdeu a bola, nós temos mais 8 jogadores em campo. Se tiver alguém lá, tem mais 7. Esses 7 tem que se organizar defensivamente para que a gente não sofra o gol. De certa forma, nós nos organizamos. O Betão pressionou a bola, pressionou o jogador que ia chutar. Quando ele deu o passe para o jogador, ele estava na frente do João Paulo, estava impedido. Né? A gente fez ali, o João Paulo ainda deu um passinho para dentro da área, que o normal é que a gente pare na entrada da área. Ele deu um passinho para dentro da área, mas pelo menos no ângulo que eu vi, não sei qual foi a leitura de vocês da imprensa, mas o jogador estava impedido. Então, lá atrás, na última linha ali defensiva, a gente teve um posicionamento correto que deixou o adversário impedido. Felizmente, o Bandeira não viu dessa forma. Né? Mas assim, o fato de o Romulo errar, o Cametá errar, isso aí não quer dizer que nenhum dos outros que estão em volta não tenham que voltar e correr. Né? Porque senão, se fosse assim, daqui a pouco o cara erra um passe, o cara chutou no gol, o Maurício não vai pular, porque o cara perdeu a bola, não vai nem pular. Então, é um pelo outro ali dentro. Então, não importa quem errou, quem não errou, quem está fora da jogada tem que se doar ao máximo para que a gente não sofra os gols. Claudinei, eu queria te perguntar em relação às laterais. Hoje no primeiro tempo a gente viu uma dificuldade na marcação, principalmente as duas laterais, né, no primeiro tempo, até porque o Tubarão procurou jogar e os laterais não conseguiram encontrar os jogadores do Tubarão no primeiro tempo, tanto é que você falou que estava abaixo da média, abaixo do esperado. Mas no segundo tempo melhorou um pouquinho a questão do João Paulo. Eu te pergunto na questão do Thiago Cametá, porque no jogo contra o Criciúma você colocou o Guga como titular e o Cametá ficou como opção no banco de reservas, pois a gente soube que ele estava sentindo algumas dores no joelho, né? Mas a tua opção pelo Cametá hoje é porque ele hoje é o teu lateral direito titular ou porque na nossa avaliação ele ainda não mostrou o futebol que estava sendo esperado? A questão é a seguinte, o Cametá jogou 5 jogos, ele tinha jogado seguidos, né? A gente deu um descanso para ele e botou o gol para jogar. Agora, não sei, o jogo que vocês viram em Criciúma, eu achei que o Guga teve bastante dificuldade para marcar o atacante do Criciúma. Né? Eu não achei que o Guga fez uma partida tão maravilhosa. Né? E tanto que a gente fez uma substituição mesmo com a mais, a gente botou a Ayrton, puxou o alemão e adiantamos o Guga para ir da frente. Então eu não senti naquela partida uma confiança tão grande no Guga a ponto de pegar e apostar que ele tem que botar a camisa e jogar. Então a gente está achando a melhor equipe. Eu acho que o início do ano é para isso. Né? A gente apostou no Cametá, jogou 5 jogos, vamos dar uma olhada no Guga, até porque o Guga estava suspenso, não podia jogar. Conseguimos efeito suspensivo, pusemos o Guga em campo. Foi mal, foi horrível o jogo dele em Criciúma, não, ganhamos o jogo, mas na minha concepção ele teve um pouco de dificuldade na marcação. Não me deu uma segurança tão grande para eu pegar, tirar o Cametá com mais experiência e colocar o Guga para jogar. Então a gente voltou, lá no jogo lá a gente optou pelo alemão, que é a questão que a gente sabia do campo pequeno e muito jogo aéreo. Botamos o Ayrton de zagueiro, alemão no lateral, levamos o Guga porque o Cametá estava com uma dor no joelho. E hoje o Cametá estava em condições, estava descansado, a gente colocou ele de novo. Assim, primeiro tempo, cara, a gente vou falar que a dificuldade foi do Cametá, foi do João, a dificuldade foi de todo mundo. O primeiro tempo nosso foi horrível, a realidade é essa, foi muito ruim. Né? A gente não via a hora de acabar o primeiro tempo para tentar corrigir. Então não dá para falar os laterais. O lateral, se fizer 2 contra 1 contra qualquer lateral, ele vai ter dificuldade. Então faltou às vezes o suporte, dobrar a marcação para o lateral não ficar tão exposto. A gente não estava conseguindo ocupar tão bem os espaços de campo como a gente está acostumado a ocupar. Claudinei, o
Avaí consegue na 4ª posição, aí é 5 pontos da Chapecoense e 6 do Figueirense, né? Num campeonato de pontos corridos praticamente tão rápido, essa distância não é pequena. Você acredita num poder de reação do Avaí nesses próximos jogos para tentar buscar essa pontuação, porque já está ficando grande? Sim, nós temos 11 jogos para serem disputados ainda, né? Então a gente, sendo que tem o confronto agora de Chapecoense e Figueirense, né? Tem o confronto direto deles. Se a gente vencer, a gente diminui a distância, é para um dos dois ou para os dois, dependendo do resultado, se no caso empatarem. E tem a última rodada do turno, contra a Chapecoense, confronto direto, depois tem um confronto direto, 2 confrontos diretos, um com o Figueirense e com a Chapecoense, né? Então, quer dizer, são 2 jogos com a Chapecoense e com o Figueirense e os dois se enfrentam 2 vezes, então não está impossível. Lógico que a gente não quer ficar perdendo pontos dentro de casa, né? A gente tem que buscar fora, perdemos aqui, vamos ter que tentar vencer o Brusque, tentar vencer a Chapecoense, que não é fácil, mas é o que nos cabe. Não adianta a gente ficar lamentando ou achando que não dá mais, não podemos entregar com 11 jogos para serem disputados. Você não pode achar que não tem condição de tirar 5 pontos de distância, né? É 2 rodadas ruins do adversário, você chega ali e vai brigar pelo título. Ô Claudinei, só voltando naquela questão do Luanzinho, que você acabou optando em deixar para começar com ele no segundo tempo, né? Até em virtude daquilo que eu falei, que você sempre foi muito pela meritocracia, quando o jogador busca o seu espaço no treino, busca o seu espaço no jogo, né? E aí a gente avalia, como foi o jogo de quarta-feira, a gente imaginava que ele fosse começar a partida de hoje. De repente isso pode deixar alguma dúvida na cabeça, não só do Luanzinho, mas de outros jogadores que de repente num jogo ele faz uma boa partida, colabora com o time, faz o resultado, e no jogo seguinte, quando ele diz, pô, agora é a minha chance, e de repente isso não acontece, até fugindo um pouquinho disso, daquilo que você sempre fez aqui no Avaí? Não, muito pelo contrário, não foge nada pelo que eu fiz, assim, porque você tem um jogador que é titular, né, vamos dizer, o Marquinhos, a gente tirou o Marquinhos lá, o Luanzinho faz 2 gols, vou tirar o Marquinhos do time, que foi titular nosso toda a temporada até então, né, os jogos que ele pôde jogar, que teve uma participação importante ano passado, tem uma história no clube. Então, assim, eu já penso o inverso, não é porque o jogador entrou num jogo e fez 2 gols, eu tenho que pegar e tirar o titular do time e colocá-lo para jogar, né? A gente tem que, não é meritocracia só de quem entra, de quem vem trabalhando e vem jogando os outros jogos também, né? A gente tem uma base de uma equipe, a saída do Moritz aconteceu, a gente tinha que substituir o Moritz, eu acho que ali não é o lugar ideal para o Luanzinho, né? Ali naquela função, então a gente optou pelo Lucas de Sá, como poderíamos ter posto talvez ou o Luan para ficar com 2 volantes mais fixos, ou colocar o Lourenço ali para fazer um segundo volante que ele já fez lá contra o Ercílio bem. Então eu acho que assim, é complicado você ter um time titular, né? Vamos exemplificar aí, a seleção brasileira está jogando, aí daqui a pouco o jogo está difícil, você tira o Felipe Coutinho, entra o William, faz um gol, ganhou o gol do William, no outro jogo o Felipe Coutinho não, você vai ficar jogando 30 jogos comigo, mas sai porque o William entrou e fez um gol. Não, né? E não é nem o perfil do Tite também, ele vai pegar, Migão, vai, tu ajudou, volta lá, daqui a pouco tu vai ajudar de novo até você ganhar o teu espaço na equipe. É assim que a gente trabalha, assim que a gente trabalhou com o João Paulo no passado, até ele entrou no lugar do Capa, né? A gente tem, o João Paulo jogou a final do estadual muito bem, no da Chapecoense lá, começou o brasileiro no banco, o Capa jogando, o Capa estava suspenso. Então a gente tem uma certa coerência, lógico que não podemos ficar refém só disso, mas a gente tem essa conduta. Eu acho que não era o momento do Luanzinho iniciar, tem que ganhar o espaço. A gente começou bem o segundo tempo, não terminou tão bem, né? Desgastou, apesar de ter entrado no intervalo, sentiu um pouco do desgaste. Então a gente vai fazendo as coisas com tranquilidade, vai sempre optando pelos 11 iniciais melhores que a gente tem na nossa concepção. Não vamos acertar sempre, vamos cometer equívocos, mas eu acho que aqui desde que eu estou no Avaí a gente tem acertado muito mais do que errado. Obrigado, professor.